Salve fiel, salve nação, salve você, torcedor corintiano que tá chegando agora no canal corintiano. Hoje não vai ser uma live, hoje a gente gravou então esse pós-jogo. Hoje a gente não vai ter condições de fazer uma live, mas também não posso deixar de passar o meu conteúdo aqui para vocês, de falar um pouquinho desse pós-jogo. Corinthians 1, Chapecoense 0, Chapecoense nada. Em Chapecó realmente tudo é nosso. Pegando um gancho aí do título da live do Ultimão, meus parceiros Diego Valença e Bruno Valença, tamo juntos sempre, porque antes de começar essa live eu tava já preparando aqui os equipamentos e assistindo um pedacinho da live do Ultimão, os meus parceiros. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal corintiano. Desde já se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Não posso deixar de começar a nossa live falando para você entrar lá no site www.mdstorebrasil.com.br. Lá você vai encontrar produtos esportivos, principalmente camisa, um manto sagrado do nosso Coringão, que você pode comprar. E se você colocar o código, o cupom lá de desconto, O Corintiano, sem o H, O Corintiano, você vai receber um desconto bem bacana e ainda vai estar ajudando o canal O Corintiano. Beleza? E começando então a nossa live de pós-jogo, mais uma vitória, jogo jogo feinho, mas o que vale são os 3 pontos. O Corinthians conseguiu ir lá então na Arena Condá e bater a equipe da Chapecoense por 1-0, o gol ali do Danilo Avelar aos 18 minutos do segundo tempo, um gol de cabeça, cruzamento ali do Cleison, com certeza o menino que a gente fala, Cleison às vezes dá uma desligada, o Cleison às vezes dá uma ciscada, mas hoje ele conseguiu dar uma assistência aí, e a bola certeira na cabeça do Avelar que empurrou para o fundo do gol da Chapecoense. Bom demais, 3 pontos aí que precisávamos, né? E eu achei interessante uma análise, inclusive, do Bruno Cassucci, do Globoesporte.com, que ele fala assim que o jogo do Corinthians pode ter sido até chato, né? Realmente um jogo chato, difícil, mas mais difícil é bater a equipe do Corinthians, assim, principalmente porque faz um jogo bem ajustado, né? A equipe do Corinthians, ela, querendo ou não, é difícil de você conseguir vazar, principalmente ali o sistema defensivo do Corinthians. Por mais que deu uma oscilada, o sistema defensivo do Corinthians é muito bom. E hoje o Cássio se demonstrou um excelente goleiro, principalmente, já não tem nem o que falar do Cássio, mas assim, o reflexo, querendo ou não, é algo que a gente vem cobrando, assim, boas atuações do Cássio novamente, e hoje ele pegou 2 bolas ali, que foram, eu não sei se o VAR depois ia analisar, porque parece que estava até impedido, mas o juiz deixou correr o lance. O chute aí a queima-roupa, o Cássio conseguiu fazer a primeira defesa, depois um outro chute o Cássio fez uma defesaça, então assim, aos pouquinhos o Corinthians vai chegando lá, né? Aos pouquinhos o Corinthians vai chegando lá. Deixa eu ler uma coisa pra você, ó. Em mais da metade dos jogos do Brasileirão, ou seja, 12 de 22... a zaga do Corinthians não foi vazada, a defesa do Corinthians não foi vazada. Tem a melhor defesa do campeonato, só 13 gols sofridos, uma média de 0,59 por partida. Então a zaga do Corinthians, querendo ou não, tá em alta, né? A melhor zaga então do Campeonato Brasileiro, e isso teoricamente nos favorece, nos ajuda. O Corinthians que mantém-se então na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, agora equiparou o número de pontos com a equipe santista, tem os mesmos 41 pontos que a equipe do Santos também tem, mas perde por número de vitórias. O Corinthians chegou a 11 vitórias, enquanto a equipe santista tem 12, ou seja, o Corinthians então se mantém na 4ª colocação, poderia ter avançado se não tivesse perdido pontos, né, inacreditáveis, né, que a gente fala, não poderia ter perdido pontos contra o Ceará, Avaí e tantos outros. Então assim, se tivesse ganhado hoje, estaríamos até numa 2ª colocação. Olha só, hein? Ninguém acreditava no Corinthians e o Corinthians está chegando lá. O Corinthians, querendo ou não, está fazendo aos trancos e barrancos. O Corinthians está se mantendo aí na parte de cima da tabela. Se eu não estou enganado, essa é a 10ª rodada ou é a 11ª rodada que o Corinthians se mantém entre os 6 primeiros ali. Cara,
Isso é bom demais para um time que oscilou o ano todo. É bom demais se manter aí. Mudou muita coisa, Léo? Hoje eu achei interessante o time do Corinthians, né? O Carille trouxe novamente o Matheus Vital como titular. Novamente, Júnior Urso também começou o jogo. Na volta do segundo tempo, então, o Júnior Urso acabou saindo, né? E depois entrou o Sornossa, porque o Carille viu a grama, a chuva. Cara, hoje tava meio chato mesmo de se jogar bola. Mas entrou com o Sornossa no lugar então do Júnior Urso e traz um cara melhor para a bola parada, traz um cara que é no caso ali o Matheus Vital para o individual, para um 1-1, mas hoje estava complicado para fazer esse 1-1, Pedrinho sofreu bastante, Vital sofreu bastante, Pedrinho depois que foi substituído também para a entrada do Gustavo. Então assim, o time do Corinthians hoje foi, eu gostei na verdade da postura do Carille hoje, né? Porque até no final ele poderia ter tentado colocar um cara para segurar o resultado e tudo, mas não, ele foi lá e meteu o Janderson, e aí eu achei legal, porque ele meteu o Janderson, tirou o Love, trouxe um menino com mais velocidade, já tinha o Gustavo lá, que era um homem de referência. O Gustavo tá dizendo para nós por que ele é reserva, o Gustavo não consegue segurar uma bola, né? Então, complicado mesmo, mas graças então ao gol do Avelenda, do Danilo Avelar, nós conseguimos aí se manter então, e na verdade manter o 1-0 e conseguir os 3 pontos, que eu acho que isso era o mais importante para o nosso Corinthians hoje. Ir até Chapecó e manter os 3 pontos. Temos uma parada duríssima no próximo sábado, então, contra o Grêmio, lá. Então, o Corinthians já está ali em Chapecó. O Corinthians viaja, então, até o sul para poder enfrentar a equipe do Grêmio no próximo sábado às 19 horas. Então, o jogo dificílimo. Não sabemos como o Grêmio pode vir. Como o Grêmio joga daqui a pouco uma partida, a primeira partida das semifinais da Copa Libertadores da América, ele vai jogar a próxima, o jogo de volta, então pode ser que ele entre com um time mesclado. De qualquer maneira, o Corinthians fez o papel dele, era um jogo de hoje, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado, adiado, então foi muito bem o Corinthians, porque era pontos, são pontos que nós precisávamos mesmo vencer, conquistar, principalmente porque nós perdemos alguns pontos importantíssimos em casa. Então, se você não conseguiu ganhar em casa, você obrigatoriamente tem que ganhar fora para poder equiparar esses pontos. Ótimo para o Corinthians, gostei, até pela postura de querer atacar. Eu acho que se o campo tivesse um pouquinho melhor, o Corinthians poderia sair com mais gols. Mas tudo bem, eu palpitei 1-0 e fui feliz, então, inclusive no meu palpite. Estou feliz, além dos 3 pontos, por ter acertado o palpite, aquela goleada básica, e isso é o que importa. O Corinthians, 3 pontinhos aí, vai para o Sul, não posso nem falar, volta para casa com 3 pontos, vai lá para o Sul, e quem sabe, por que não, ganhar do Grêmio, né? O Grêmio que está abaixo do Corinthians na tabela, então o Corinthians pode ser que consiga, assim, de repente, beliscar um pontinho aí. Tudo indica que o Corinthians vai com força máxima aí, e isso é bom demais, enquanto a equipe do Grêmio pode ser que esteja desfalcada, mas nada muda, eles são muito fortes lá, a equipe do Renato Gaúcho. Feliz demais, uma noite boa, agradável pra gente, ganhamos esses 3 pontos, e agora se preparar porque o próximo jogo, todo jogo é uma batalha para o Corinthians, faltam poucos jogos aí para acabar o Campeonato Brasileiro, quanto mais a gente conseguir pontuar, mais chance de se manter no G4, não estou nem falando de título, mas se manter ao G4 nós temos. Então isso é o mais importante, continuar com muita raça, com muita dedicação, com muita luta, que nós vamos chegar lá. Deixe o seu like, se inscreva aí no canal, fortalece o canal, compartilha a nossa live, rumo a 5.000 inscritos, e você é o nosso parceiro, você vai nos ajudar. Não se esqueça, deixa o seu like aí para fortalecer e se inscreve. Tamo junto, fiel, vai Corinthians!